Estou aqui com a minha cultura de kefir de água e já passaram 24 horas da fermentação e dá para ver que formou como se fosse uma espuminha na superfície do líquido até ali a parede do pote. Isso é normal, aqui durante a tarde fez bastante calor e mostra aí que a fermentação está bem intensa. Essa questão da espuma também vai muito do açúcar que a gente está utilizando, do meio de fermentação. Então, esse meio de fermentação que eu preparei acaba favorecendo aí a formação dessas espumas, dessas bolinhas. Isso é normal, porque a fermentação foi intensa. Então, eu vou coar os grãos. É interessante que depois que eu voltei para o volume de 250 e comecei a fazer essas fermentações de 24 horas, com esse açúcar mais claro, o kefir não se multiplicou. Então, eu tive aí, mas isso foi apenas um dia, então eu tive uma fermentação intensa, mas eu não tive o aumento da quantidade de grãos. Isso é bem interessante e pode acontecer, por isso a gente precisa dar mais tempo para a cultura do kefir de água se desenvolver, visto que eu tive pouco tempo, eu fiz apenas 2 fermentações depois de ter voltado para o volume de 250. Então eu acredito que ali depois do terceiro dia, mesmo fermentando intensamente, não houve multiplicação, mas fermentou. Eu acredito que depois do terceiro, quarto dia, aí a multiplicação tende a começar a acontecer e talvez a fermentação fique um pouco menos intensa. Então eu vou preparar o meio de novo. 250 ml de água filtrada, eu utilizo água do filtro de barro. Eu coloquei ali meia colher desse açúcar mascavo bem claro que eu estou utilizando, meia do açúcar cristal, para totalizar em torno de 1 colher de açúcar para 250 ml de água, e vou adicionar a quantidade de grãos que eu tenho, que é um pouco mais de 1 colher. Então, na hora que eu for pegar os grãos ali, vai dar para ver que dá um pouco mais de 1 colher. Eu poderia tentar dar um passo para fermentar 500 ml, já que aqui está fazendo calor. Então, eu creio que o kefir conseguiria dar conta de fermentar. Poderia ficar assim um pouco doce ou não tão ácido, não tão no ponto que eu queria. Mas eu vou manter para ver se a cultura vai se multiplicar. Então a gente tem que ficar um pouco atento a isso na hora de doar, porque às vezes a gente doa a cultura para alguém e essa pessoa começa a fermentar e não se multiplica. E eu já tinha uma bebida preparada e agora eu vou mostrar o resultado dessa bebida. Eu utilizei essa garrafa de água de soda, água gaseificada para soda, que é uma garrafa sifão, e deixei ali fermentando. Então eu preparei uma receita de kefir de água e maracujá, simplesmente o kefir e 10% de suco de maracujá concentrado, e coloquei nessa garrafa, deixei fora da geladeira para poder formar o gás ali, e depois levei à geladeira e deixei na geladeira, sei lá, uns 2, 3 dias para poder gelar bem. E aí eu estou abrindo, é a primeira taça que eu estou extraindo, então dá para ver que forma espuma e fica bem interessante aí a bebida do kefir de água. Então vale a pena aprender sobre fermentação.